Olá, amados irmãos e irmãs. Nossa devoção de hoje está baseada em Atos, capítulo 2, versículo 14a, depois versículo 22 a versículo 25a e depois versículo 32, onde nós lemos na palavra de Deus. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha disso. Amém. Te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Impossível. Pedro usa uma palavra interessante para descrever a razão pela qual Jesus ressuscitou dos mortos. E ele diz: não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Isso soa muito estranho. A maioria das pessoas descreveria a ressurreição como impossível, mas para Pedro é o contrário. Para Jesus ficar morto seria impossível. Sua ressurreição é completamente esperada. E por que isto? É porque a morte está relacionada ao pecado. Deus nos diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Desde a época de Adão e Eva, os seres humanos se rebelaram contra Deus. Somos pessoas quebradas, vivendo em um mundo quebrado e contaminado pelo mal. E uma das consequências disso é a morte. E quanto a Jesus, ele é um pecador? Não, absolutamente não.
E de acordo com sua natureza humana, Jesus é o que Deus pretendia que todos nós fôssemos: santo, saudável, completo e em paz. Não há nada em Jesus que esteja lutando contra Deus Pai. E não há nada em Jesus que esteja lutando com qualquer outra parte de sua natureza. Não podemos dizer isso. Será que podemos? A paz não é mais normal para nós, mas é para o Senhor Jesus. A morte não pode segurar Jesus por mais tempo do que ele se oferece para ficar sob seu poder. E o voluntariado é exatamente o que ele fez. A fim de nos salvar, Jesus tomou sobre si o nosso pecado e o nosso quebrantamento. Como diz Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido, de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando Jesus tomou emprestado nosso pecado, ele também tomou emprestado a nossa morte. Ele provou a morte em nome de todos nós. E quando ele terminou com a morte, ele ressuscitou dos mortos, para nunca mais morrer. A morte não tem poder sobre ele. E porque Jesus compartilha a sua vitória conosco, a morte também não tem poder sobre nós. Um dia Jesus ressuscitará todos nós dentre os mortos, corpo e alma juntos, e nós vamos comemorar e nos alegrar. Amém. Oremos. Querido Senhor, estamos felizes que ressuscitastes todos os mortos. Estamos felizes, Senhor, porque compartilhas conosco essa vitória. Felizes porque um dia poderemos comemorar juntos essa grande vitória. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.